Olá, eu sou Vanderly Marchiori, nutricionista e com muita honra consultora do Catarinense Farma. E o nosso papo hoje é legislação. O que a resolução do Conselho Federal de Nutricionistas, a 656, trouxe de diferente e atual para a nossa prescrição e para a nossa conduta clínica? Na realidade, essa legislação ela foi uma super atualização porque ela está em consonância com o novo marco regulatório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso quer dizer que o nosso conselho se preocupou e trabalhou mais de 2 anos fazendo um ajuste para que nós entendamos o que e quanto possamos prescrever. Isso é muito importante, gente, porque para a segurança do nosso paciente e também para a eficácia da nossa prescrição, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determina regras não só de registro, mas também de análise de produtos. E isso quer dizer que quando você escolhe um suplemento para prescrever, se ele tiver o registro, o número de registro de Anvisa, você já tem a segurança de que ele está ajustado àquela categoria. Então, se ele estiver registrado como um alimento com propriedades funcionais, ele tem sim aquela alegação terapêutica nas doses preconizadas dentro da bula ou na orientação de rótulo. Então, isso é de extrema importância porque aí nós sabemos que ele será eficaz e ao mesmo tempo seguro, de acordo com as orientações daquele laboratório que produziu. Mas vamos lá. O que é um novo marco regulatório? O novo marco regulatório foi um documento lançado pela Anvisa e que determinou novas doses e uma ampliação de entendimento de alguns suplementos. Isso já é bastante importante. E aí o nosso Conselho Federal, CFN, traz essa atualização que é a 656 e nos mostra que o marco já deixou ali 6 categorias de alimentos e uma de medicamentos determinada pela Anvisa. Então vamos lá. Quais são as 6 categorias de alimentos? E aí eu precisei fazer uma cola, sabe? Eu vou dar uma olhadinha numa cola. Nós temos suplementos de vitaminas e minerais, nós temos substâncias bioativas, nós temos a categoria de novos alimentos e novos nutrientes, nós temos alimentos com alegações de propriedade funcional, nós temos alimentos e suplementos específicos para atletas, e nós temos complementos para gestantes e nutrizes, e por último, nós temos os medicamentos. Então, hoje nós temos essas 6 categorias de registro de alimento, mais o medicamento. Dentro da parte de medicamento, nós temos o medicamento convencional, o medicamento isento de prescrição e o medicamento fitoterápico. Eu vou falar um pouquinho sobre o MIP, que é o medicamento isento de prescrição, que nós tivemos agora o entendimento do conselho que nós podemos prescrever. Mas eu vou dizer quais são aqueles que nós podemos prescrever. Nesta resolução, o CFN deixou bem claro que ele não falaria sobre fitoterapia, até porque não muda em nada a resolução 402 e a 525 dos limites e alcances de prescrição de fitoterapia pelo profissional nutricionista. Então, nada muda na fitoterapia. Se você é um prescritor de plantas medicinais, você deve entender que você ainda obedece a 525 e a 402. E se você prescreve qualquer outra preparação, além de chás e preparações gastronômicas com plantas medicinais, você precisa sim do título de especialista pela Associação Brasileira de Nutricionistas, a ASBRAN. Mas voltando aqui, então, fitoterapia já estamos estabelecidos que nada mudou. Uma outra pergunta muito recorrente: a aromaterapia está sendo contemplada nessa resolução? Não. A aromaterapia
O uso de óleos essenciais está sendo discutido num grupo de trabalho sobre PNPICs, que são as práticas integrativas e complementares, mas nosso conselho ainda não discorre sobre isso e também não tem nenhuma autorização expressa de prescrição de óleos essenciais pelo profissional nutricionista. Então, esse era um outro ponto. Por que esse ponto deu bastante discussão? Porque dentro da resolução fica estabelecido que o nutricionista pode e deve fazer a prescrição sempre que ele julgar necessário após avaliação e análise do seu paciente, a prescrição de óleos fixos. Óleos fixos são aqueles óleos que eles não são voláteis e que eles contêm algum tipo de nutriente, como os ômegas, por exemplo. Então, a prescrição de ômegas, ômega 3, 6 e 9, a prescrição de óleo de cártamo, a prescrição de óleo de prímula, a prescrição de óleo de coco, ela permanece sendo um direito de prescrição do profissional nutricionista, desde que haja uma avaliação e uma necessidade de complementação ou suplementação desses óleos na alimentação do nosso paciente. Além disso, outro ponto muito importante a ser vamos lá, de novo. Outro ponto muito importante para ser abordado é que os produtos melíferos, ou seja, mel, própolis, todas as soluções, resinas e produtos à base de mel e resinas de abelha, elas hoje estão contempladas na 656 e o conselho deixa claro que nós também podemos fazer a prescrição. Então, para quem tinha receio de prescrever própolis e os produtos à base de própolis, sejam eles encapsulados ou em gotas, agora nós já temos o entendimento e a compreensão de que o profissional nutricionista está capacitado sim para fazer a orientação de uso desses produtos para os seus pacientes. Então, esse era um outro ponto que estava bastante obscuro. Vamos falar um pouquinho de compostos bioativos, que já deu muita confusão e que hoje a gente tem um entendimento e deixou muito claro a 656. Os compostos bioativos são substâncias biologicamente ativas que não são caracterizadas ou não são classificadas como vitaminas ou minerais. Vou dar alguns exemplos: quercetina, resveratrol, xantinas, zeaxantina, luteína, entre outras. Astaxantina, por exemplo, que antes nós só encontrávamos em farmácia magistral. Hoje nós já encontramos suplementos com compostos bioativos ou compostos bioativos isolados, e a 656 vem aí para nos deixar claro que, se houver necessidade, mais uma vez, após a avaliação do quadro do paciente, o profissional nutricionista pode sim prescrever os compostos bioativos ou os CBAs, como está escrito em alguns lugares. Então, isso também já é possível fazer. Dentro deste assunto, nós podemos pensar no 5-HTP, né, no triptofano. Nós já podíamos prescrever o triptofano, então já era uma prescrição bastante importante. Tanto é que a dose máxima de triptofano para a prescrição diária é de 860 miligramas, e ela permanece assim. Mas a partir da 656, entende-se também que o 5-hidroxitriptofano, 5-HTP, dentro de quantidades a serem aferidas em publicações correlatas ao caso do seu paciente, você pode sim prescrever. Então, é um suplemento que também passa a ser aceito na prescrição.
tá? Por que que eu digo isso? Porque antigamente era uma grande disputa se podia ou não prescrever e as pessoas não entendiam a diferença, muitas vezes, entre triptofano e 5-HTP. Então, o 5-HTP ele tem uma dose máxima de prescrição, ele é o produto do triptofano. Então, quando você ingere um alimento ou um suplemento com triptofano, ele vai ser metabolizado e vai dar origem ao 5-HTP. E esse 5-HTP ele é usado na confecção de vários hormônios e vários neurotransmissores também. Então, é um ganho para a nossa prescrição e também para a população que vai poder usar com segurança um suplemento desse. Além disso, o outro ponto muito importante de nós entendermos é o que pode e o que deve ser prescrito. Antigamente nós só tínhamos polivitamínicos de A a Z ou polivitamínicos ou multivitamínicos mais específicos, mas sem alegação de propriedade funcional. E hoje nós já vemos e temos em linha polivitamínicos e multivitamínicos com alegações específicas, ou seja, para mulheres, para homens, que aí a gente já entende que é para uma faixa etária em torno de 30 anos, né? Que ela tá entre 30 e 50. Nós já temos os 50 mais ou sênior. Nós já temos os suplementos com objetivo de fazer uma complementação a mais de energia ou de aporte de nutrientes que garantirão uma imunidade mais otimizada. E o que muda entre eles? O que muda é a quantidade de alguns nutrientes específicos. E isso é bastante importante, porque a gente sabe que quanto mais individual está a prescrição, mais eficaz é para o paciente. Quanto mais eficaz for, o nosso objetivo de estar trabalhando corretamente para ele é atingido. Ou seja, tanto da indústria farmacêutica que faz o suplemento, quanto da gente que está prescrevendo. Então, os laboratórios eles são muito preocupados com a qualidade do insumo, e o insumo farmacêutico é sim muito importante para determinar a eficácia e a qualidade. E ao mesmo tempo o nosso paciente ele se preocupa não só com a segurança, mas também com o investimento que ele está fazendo. Ele precisa que esse investimento se traduza em saúde. Por isso que nós temos todos esses pontos a serem considerados. E por último, e não menos importante, porque é extremamente importante, nós precisamos entender a diferença entre derivado vegetal e droga vegetal. Né? Quando nós falamos de droga vegetal, em alguns textos a gente já encontra como produto tradicional. A droga vegetal é a planta que foi seca, estabilizada, que passou pelo processo de seleção, de coleta correta, e que ela pode estar em várias formas. Ela pode estar a folha seca completa, ela pode estar rasurada, ela pode estar em pó, mas ela não sofreu nenhum processo de extração diferente. Já o derivado vegetal, ele obviamente, a matéria-prima dele é a planta medicinal, mas ele passou por algum processo de extração, e esse processo de extração garante uma quantidade maior de algum fitoquímico ou alguma ação específica. Vou dar um exemplo muito claro. Você pode fazer um suco de passiflora, né, que você vai usar sementes da passiflora, que não tem atividade alguma quando você usa só a polpa para fazer um suco, mas as pessoas acham que acalma, então é um efeito placebo. Você pode fazer o chá da droga vegetal, que é a folha do maracujá, e você pode usar um extrato padronizado de passiflora, que terá uma garantia dentro daquela dose terapêutica de redução dos estados de ansiedade, estresse e inclusive melhora de sono.
Ou seja, quando você conhece perfeitamente qual é o produto e o suplemento que você está usando e as quantidades, por isso que a gente fala muito, quando fala em vitamina, a gente fala muito de upper level ou UL, que é a quantidade máxima permitida daquele nutriente pela prescrição. Nós temos uma garantia de eficácia e de segurança. Quando nós pensamos neste upper level, é a quantidade mais segura, numa dose maior, para que a população não tenha nenhum efeito colateral e nenhum efeito indesejável. Se eu pegar, por exemplo, um nutriente que era muito baixo e que mudou agora, é a vitamina C. A vitamina C, quando a gente pensava em prescrição, nós só prescrevíamos 60 miligramas. E hoje nós podemos prescrever até 1000 miligramas. E aí as pessoas me perguntavam assim, mas eu prescrevo 60 miligramas e o paciente vai lá e busca na farmácia e está ali a mão dele, fora do balcão, um suplemento com 1000 miligramas e compra. Como é que fica essa história? É exatamente esse ajuste que o Conselho Federal fez, porque este medicamento que está com uma dose terapêutica maior de vitamina e mineral, este é o MIP. É um medicamento que está fora do balcão, ele é isento de prescrição, mas ele tem doses mais altas do que as anteriores convencionais. Eu espero que com esse vídeo a gente tenha tirado a maioria das suas dúvidas, mas se não tirou, manda pergunta pra gente, porque você sabe que nós somos fonte de saúde, somos fonte de conhecimento. E o que eu mais gosto de verdade é fazer esse compartilhamento com todos vocês. Sejam felizes, fiquem seguros e façam a suplementação com orientação de um profissional de nutrição, um médico, um farmacêutico capacitado e que entenda do assunto. E é para isso que nós estamos aqui, para te fazer entender cada vez mais deste assunto. Muito obrigada por sua atenção.